Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez e nessa videoaula nós vamos tratar sobre o comando de suprimento, localizado aqui na guia de recursos, na nossa barra lateral de comandos, sobre este comando suprimento, ok? A gente usa o comando de suprimento quando queremos colocar um insumo, um suprimento, seja ele material, seja ele mão de obra, seja ele um equipamento, separado, isolado, sem vincular a uma composição de preço unitário, tá certo? Ele vai estar separado dentro do meu orçamento. Então, vamos criar uma situação hipotética. Eu tenho aqui um pequeno orçamento, só para a gente ter como modelo, e eu vou posicionar o cursor aonde eu quero inserir o meu suprimento. Lembrando que o Cisplo sempre vai abrir uma nova linha, um novo comando, para baixo. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui na minha última linha de serviços do item 1, tá ok? Entre o serviço e o item 2. E vou executar o comando suprimentos. E ele vai abrir uma linha imediatamente para baixo e vai perguntar qual é a categoria de suprimentos que você quer. Material, equipamento, mão de obra, transporte, e você digita. Vamos supor que eu queira colocar aqui uma mão de obra. Eu vou marcar aqui categoria de mão de obra e vou executar o comando selecionar. E aí ele vai para a caixa de digitação direto na coluna de serviço para você ter acesso ao seu banco de dados. Então, vamos supor aqui que eu queira um vigia noturno, por exemplo. Vou digitar aqui vigia e vou dar um Enter. E ele já vai trazer para mim, nesse caso ele já trouxe direto, ele não abriu o teu banco de dados, porque só tem um suprimento com esses argumentos de pesquisa que eu pedi. Certo? Então, ele já preenche aqui direto. E basta você colocar aqui depois a quantidade que você precisa. Certo? Novamente, vamos clicar em suprimento. Uma outra mão de obra, por exemplo, vou selecionar. Quero um engenheiro agora. Um engenheiro. Dei um Enter. Vou pesquisar aqui. Eu quero esse engenheiro civil de obra júnior. Vou capturar para dentro do meu orçamento. Tal qual as composições, é o mesmo processo. Capturei, olha só. Vou colocar só a quantidade que eu preciso, tá certo? E é o mesmo processo. Aqui a gente deu um exemplo de mão de obra, né? No caso, uma mão de obra com a especificação única. Uma mão de obra onde a gente acessou o nosso banco de dados. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, de materiais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha fundação, um cimento. Então, eu vou abrir aqui uma linha. Óbvio que eu posso pegar o cimento de uma composição, atrelado a uma composição de concreto. Mas não é o nosso caso. O nosso exemplo é de suprimentos. Então, vou selecionar aqui que o cimento é o material. Selecionei e vou pesquisar aqui no meu banco de dados, cimento. Dou um Enter. Abriu o meu banco de dados. Vou selecionar o cimento que eu quero e vou executar o comando capturar. Executei o comando capturar ou a tecla Enter. Eu vou colocar aqui a quantidade de saca, no caso aqui, ó. A unidade está em saca. Eu quero 50 sacas de cimento. Então, pronto. Digito 50. Dou um Enter e encerrei o comando. O processo se repete para todas as outras categorias. Tá certo, pessoal? Basta você posicionar o cursor onde você deseja inserir um suprimento. Ele vai abrir uma linha para baixo. Você pesquisa qual é o suprimento que você quer, captura, coloca a quantidade, dá um Enter para encerrar o comando. Espero que a gente tenha compreendido. A gente se vê nas próximas videoaulas. Tchau, tchau.